Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Tiago Moraes, sou o coordenador do Núcleo Territorial de Mirandela da Iniciativa Liberal e é com grande orgulho que vos dou as boas-vindas ao nosso evento Conversas sobre Descentralização. Como vocês sabem, a Iniciativa Liberal é um partido relativamente jovem e, portanto, é natural que ainda não tenha uma posição oficial e vincada sobre todos os temas, principalmente aqueles temas mais complexos, como é o caso da descentralização. No entanto, sabemos e acreditamos que a descentralização pode ser um catalisador do crescimento no interior, mas também no resto do país. E sabendo isso, a Iniciativa Liberal está a organizar debates sobre este tema pelo país todo, de forma a construir uma estratégia forte de descentralização. É importante referir que nós fizemos convites a todas as concelhias partidárias aqui em Mirandela, distritais, todos os deputados municipais, executivo camarário, presidentes de junta e associações, e é com grande orgulho que vejo alguns deles aqui presentes. Queria também agradecer à Rádio Terra Quente por estar aqui presente hoje, assim como a divulgação que fez do evento, ao Canal N pela divulgação também, e depois agradecer aos nossos oradores por terem tirado tempo e estar aqui hoje a partilhar a vossa experiência. Agradecer ao nosso moderador, o deputado da Iniciativa Liberal, Mário Mourinho Lopes, e agora é ele que eu vou passar a palavra, e obrigado a todos uma vez mais. Muito obrigado, Tiago. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado aos núcleos territoriais aqui da região de Trás-os-Montes por me convidarem para estar aqui a moderar este evento. Para mim, eu tenho aqui uma grande ligação emocional a Mirandela, o Tiago sabe porquê, porque, na verdade, um dos meus gostados, o meu bisavô, nasceu em Bragança e viveu a maior parte da sua vida em Mirandela. Aliás, aqui em Mirandela, Praça Coronel, não resisto a fazer esta publicidade, a Praça Coronel, Tenente Coronel Eduardo Faria é referência ao meu bisavô, portanto muito me orgulha. E aqui já em Freixas ainda temos uma casinha onde todos os anos vamos passar sempre uns dias religiosamente e tomar banho junto ao rio. Portanto, eu não podia recusar. Compreendem que a vida é intensa, não é? Passar a semana toda em Lisboa, ainda por cima com dois filhos pequenos, 6 e 3 anos, longe deles. Portanto, o fim de semana geralmente é para a família, mas neste caso eu não conseguia recusar este convite e, portanto, estou muito agradecido. Antes de fazer aqui só as introduções dos nossos convidados, explicar que, até para posicionar e situar esta conversa, que na Iniciativa Liberal nós, eu diria que a esmagadora maioria, se não todos, concordamos com o princípio da descentralização, ou seja, o poder deve estar próximo os eleitos devem estar próximos dos eleitores. Tem de haver um maior sentido de responsabilidade, até porque as decisões, quando são tomadas, realmente custam às pessoas que estão lá no terreno. Não faz sentido estar alguém na capital, no caso de Lisboa, poderia ser outra, a tomar decisões que depois impactam pessoas que estão, ora em Bragança, ora em Sagres. É importante que quem toma estas decisões esteja próximo das pessoas e que seja responsabilizado por essas pessoas. Agora, dito isto, a questão é como é que se efetiva esta descentralização, como é que se materializa esta descentralização. Há várias formas de o fazer. Em termos teóricos, poderia ser através de uma federação. Há muitos países na Europa, mais pequenos do que nós, que são federações, ou que têm um modelo muito análogo a uma federação. A Suíça é um bom exemplo. A Bélgica, são quase 2 Estados que funcionam em paralelo por razões, enfim, complexas, culturais, étnicas, mas são quase 2 Estados que funcionam em paralelo e, portanto, poderia ser um modelo viável no contexto de Portugal. Enfim, serve apenas como hipótese académica, não seria possível. Mas há outros modelos possíveis. O modelo da regionalização já vem sendo discutido desde há décadas, está inscrito na Constituição, mas que nunca acabou por acontecer, ou em alternativa, ou até de forma complementar, o municipalismo. Pegarmos nos nossos municípios, já temos estruturas que permitem alguma coordenação intermunicipal, as CIMs, ou as áreas metropolitanas, no caso de Porto e de Lisboa, e já permitem alguma articulação. Também poderiam ser uma forma, um veículo para efetuar a descentralização. A descentralização não apenas administrativa, que é isso que tem vindo a acontecer, mas a descentralização política, ou seja, haver a possibilidade de elegermos órgãos regionais, intermunicipais, que tenham a responsabilidade de tomar estas decisões. Portanto, é isso que nós estamos, de facto, a conversa, a discussão que queremos ter na Iniciativa Liberal, para podermos ter uma posição sobre isto, sobre regionalização, sim ou não, ou em alternativa, municipalismo
sim ou não, daí que estejamos a ter este conjunto de debates, aberto a todos, porque isto é uma discussão transversal, há muitos partidos que têm diferentes posições, portanto é bom ouvir também e fazer disto uma discussão plural e ouvir também os outros partidos, e é isso que temos feito quando promovemos um painel que tem diferentes sensibilidades, desde ex-autarcas e ex-deputados do PSD até gente nossa aqui de Bragança. E, portanto, sem mais demoras, que é eles que nós queremos ouvir, eu vou passar a palavra e já agora também dizer aqui qual é o meu papel. Eu não quero influenciar, eu tenho este pelouro dentro da Iniciativa Liberal, da Comissão Executiva, portanto eu não quero influenciar aquela que possa vir a ser a posição do partido. Tentarei, neste caso, enquanto moderador, fazer um bocadinho de advogado de diabo. Se aparecer aqui alguém que diga que é grande pró-regionalização, tentarei dar aqui o contraponto, porque é que a regionalização pode não correr tão bem. Ou vice-versa, não é? Alguém que seja muito contra a regionalização, também poderemos arranjar bons argumentos a favor, ou no caso do municipalismo. E, portanto, para conduzir aqui este nosso debate, vou começar aqui da nossa direita. Portanto, temos o José Silvano, que é advogado, foi ex-presidente da Câmara aqui Municipal de Mirandela de 1996 a 2012, ex-deputado da Assembleia da República nos mandatos de legislaturas 95, 2015 e 2019 e foi também secretário-geral do PSD. Aqui a meio temos o José Miguel Cunha, engenheiro eletrotécnico com mestrado em gestão comercial, ex-vereador e ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Mirandela, no anterior Executivo, eleito pelo Partido Socialista. Portanto, aqui um painel muito plural. E, finalmente, a representar a Iniciativa Liberal, o Nuno Fernandes, que é, mais importante de tudo, coordenador em Bragança, do nosso núcleo de Bragança, formado em Contabilidade e Administração pelo IPB, Instituto Público de Bragança, tendo especializado em gestão de incentivos comunitários, consultor de negócios, apoio ao crescimento de empresas do norte a sul do país e, como disse, é coordenador, mais importante, do nosso núcleo territorial de Bragança. Portanto, estão aqui lançadas as condições para termos um ótimo debate. Antes, em vez de grandes monólogos, que eu vou tentar fazer é um bocadinho puxar pela discussão e fazer aqui os contrapontos. E se calhar começo como fiz a apresentação, talvez se calhar começando aqui pelo José Silvano, fazendo aqui na sua perspectiva de autarca. Vou fazer aqui uma questão já bastante provocadora, mas eu acho que é bom para lançar o mote da discussão, da conversa. Tem que ver com o seguinte: nós somos dos únicos países, a par com Malta e o Chipre, e a Irlanda também, que não tem um nível intermédio de governo. Não tem nada nível médio, ou seja, entre o governo do Estado Central e depois as autarquias não temos nada aqui no meio. Ou seja, estatisticamente somos os países mais centralistas de toda a Europa. Admitindo que se avança, e acreditamos ser desejável que assim seja, para um modelo que introduz aqui um nível intermédio, seja através das regiões, seja através das comunidades intermunicipais, da figura das CIMs, a questão que eu coloco é se isso não nos vai obrigar também a revisitar o modelo autárquico. Porque outra das excentricidades de Portugal é que é o único país da Europa em que existem juntas de freguesia eleitas. Aliás, é o único país da Europa onde todo o território é coberto por freguesias. Mais nenhum país da Europa tem um território integralmente coberto por freguesias. Portanto, a questão que eu coloco é se não vai ser necessário também rever este modelo, porque nós temos, no fundo, dois níveis de autarquia. Temos a autarquia concelhia e depois temos as juntas de freguesia, que são órgãos eleitos, e que têm o seu executivo e têm a sua assembleia. E a questão que eu coloco é se não vamos ter de rever este modelo, nomeadamente os executivos camarários passarem a ser também eleitos para a Assembleia Municipal, até para lhes dar mais competências e mais responsabilidades, e as freguesias serem, no fundo, delegações nomeadas pelo município. Enfim, lanço aqui a questão quente para começarmos este debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria saudar a Iniciativa Liberal. Eu acho que falo alto. Não, se calhar. Conseguem ouvir? Sim. É melhor a falar assim. Eu falo alto e isto acaba por destruir, porque parecemos o Marco Paulo. Portanto, eu em primeiro lugar queria fazer um agradecimento, se me permite, sem responder à pergunta, é porque justificar porque é que estou aqui. Eu estou aqui porque eu há 13 anos, ou perto de 13 anos, saí da Câmara Municipal e nunca mais participei em nenhuma reunião pública nem sobre estas matérias, nem sobre outras, desde que elas estivessem relacionadas
com o conselho onde eu fui presidente. E isso fiz porque era um princípio que eu tinha. Quando se sai dos lugares, as pessoas não, ao menos que não perturbem quem lá está. Isso ninguém se pode queixar e, portanto, sou em Miranel, participei rigorosamente em nada. Estou aqui porque achei piada com honestidade à forma como a Iniciativa Liberal promoveu este debate, porque não era um debate para dentro com os oradores que têm muitos da Iniciativa Liberal e que eu conheço bem, que alguns deles acabei de discutir até este tempo na última revisão constitucional. Como sabem, eu fui o Presidente da Comissão de Revisão Constitucional, onde esta matéria também tinha alterações a fazer, e, portanto, estava com o Coutinho de Figueiredo e, portanto, sobre essa matéria tinham gente, mas porque estão disponíveis para ouvir outras opiniões. E, portanto, nessas circunstâncias, o que nos falta a nós, principalmente no interior e Trás-os-Montes, é unirmos, porque falhamos sempre que não temos unido. Isto é, qualquer coisa nos separa, muito pouca coisa nos une. E isto pode também criar um hábito diferente, e por isso estou aqui. Depois, porque é um tema que me atravessou há 26 anos para cá. Eu há 26 anos, quando foi o referendo da regionalização e da criação das regiões, fui defensor da regionalização contra o meu partido. Eu tive um processo interno por causa disso, mas não foi isso que na altura me tirou. Também era Presidente da Câmara que conhecia melhor do que eles próprios, se calhar, o tema. E, portanto, já desde essa altura que esta problemática me diz alguma coisa. Por isso também disse, se é preciso colaborar, também estarei presente. Portanto, estas são as razões que eu vos queria dar para estar aqui hoje e para fazer esta intervenção. Para responder à pergunta, faço uma questão, ou melhor, respondo à pergunta diretamente, mas depois deixa-me enquadrar. Que é, no meu entendimento, não é preciso revisitar nenhum o modelo autárquico por causa de caminhar para a regionalização e para a descentralização. Se o quiserem fazer, já houve há uns tempos atrás, como sabem, quando há 12 anos atrás, o PSD e o PS, na Assembleia da República, chegaram a um acordo para que a lei eleitoral autárquica fosse modificada. E chegaram a acordo. Entretanto, a direção do António José II caiu e veio o António Costa e não quis que esse modelo voltasse a fazer. E o que era para facilitar as maiorias governamentais na Câmara Municipal, em vez de haver uma eleição para a Assembleia e uma eleição para a Câmara, separadas, havia uma eleição única em que o primeiro-ministro era o Presidente da Câmara, que era o eleito, porque normalmente as câmaras das mais pequenas são conhecidas, a figura do primeiro-ministro é o Presidente da Câmara, às vezes as pessoas nem conhecem o resto da equipa, portanto isso salvaguardava-se, e depois criava-se também uma situação de quem ganhasse, fosse porque o resultado fosse, desde que fosse mais votado, tinha a maioria dos vereadores. E os outros tinham um método para depois poder pertencer. Isso facilitava uma coisa, que é, antes de, às vezes, termos que escolher pessoas mais ou menos competentes por causa dos votos antes de se ir à eleição, a eleição fazia-se primeiro e depois, na Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara estava livre para escolher a equipa que queria dentro do partido dele e dos outros, e aí já não estava só a pensar nos votos. Podia escolher os mais competentes porque os votos já tinham acabado. Isso não foi para a frente, nessa altura, e, portanto, ficou como estava, e, portanto, isso não é... Porquê que não é necessário? Eu defendo um modelo de descentralização, se calhar por experiência própria, que não é o modelo do meu partido. Por isso, eu acho que esta situação foi em termos individuais e por isso eu estou aqui à vontade, porque é a minha opinião. Há mais gente que nunca dessa opinião no partido, mas não é a opinião do partido. Eu acho que a descentralização, conforme foi feita nestas duas fases, porque ela já tem duas fases, a descentralização, a primeira fase, ainda era eu Presidente da Câmara, em que se atribuía competências para os transportes escolares, para os funcionários das escolas, para coisas administrativas pura e simplesmente, que falhavam sempre porque depois o envelope financeiro nunca correspondia às necessidades ou aos custos da transferência de competência.
E, portanto, falhava sempre este primeiro pacote. O segundo, que é de 2019, tentou-se corrigir os centralistas a pensar que ficavam bem, diziam, pronto, agora criam-se os órgãos intermédios, as CIMs e as CCDRs, eleitas indiretamente, porque é pelos pares, que são eleitas indiretamente, para escolherem os seus dirigentes. E, ao mesmo tempo, só passaram competências que são administrativas e que, na realidade, não mudam. Aquilo que nós estamos aqui a discutir é se o investimento, a criação de riqueza e o emprego, que é aquilo que faz ou não faz catapultar as nossas terras para a frente, essas não são passadas. São na mesma do poder central. E, portanto, se não são passadas as que modificam verdadeiramente, estou a falar de construções, dinheiros para as construções, tira uma verba, estou a falar de criação e programas de emprego próprios e adequados a cada território, portanto, aquelas que são verdadeiramente qualitativas não passam. E, portanto, o modelo, no meu entendimento, além de ter pouca legitimidade democrática, porque ninguém tem a força para impor, se não for eleito diretamente pelos seus cidadãos. Não vale a pena ter ilusões sobre esta matéria. Somos eleitos uns pelos outros, escolhemos um consoante o partido, que tem mais representantes nas câmaras municipais, ou que está no poder a nível central e indica uma parte deles. E, portanto, eu acho que estes dois modelos, para ser mais rápido, não funcionam em termos de interior do país. E não funcionam porque eles não vão àquilo que nos faz falta. O que é que nos faz falta para que os conselhos e as regiões vão para a frente? Não. É coordenação. É chamar mais gente a participar, para coordenar. Porque nós falhamos sempre na coordenação destes programas todos. Porque cada vez que vamos para uma reunião, nunca me esqueço, quando era autarca, íamos para as reuniões da CCDR e nunca chegámos a acordo, acabámos sempre na fefização. Porquê? Porque cada Câmara Municipal, que é eleita autonomamente, não vai abdicar de ter a sua escola, a sua piscina, o seu campo de treino, a favor do município do lado. E, portanto, se é isto, andamos a criar infraestruturas que não temos gente para lá pôr e depois não existem, ficam completamente abandonadas. Porquê? Porque esta coordenação, que é de planeamento e de decisão, não existe. E, portanto, não existindo esta coordenação, eu acho que tem que se dar o passo à frente, que é caminhar para a regionalização. Não a regionalização que toda a gente teve medo há 26 anos atrás. Eu, se fosse hoje mais maduro do que era na altura, não tinha votado, eu que era da comissão do sim, não teria votado sim. Porquê? Porque depois destes anos todos também percebi que, conforme foi apresentado o modelo da região, ninguém podia votar a favor, com 8 regiões, que ninguém sabe como, porque as regiões só se devem fazer quando se juntam as ricas com os pobres. Que é para quê? Para que aquelas que têm riqueza possam em conjunto dinamizar as que são mais pobres. Se juntamos os pobres a um lado, os ricos a outro, estamos na mesma, não vamos rigorosamente a lado nenhum. Nem temos força, por um lado, nem criamos riqueza pelo outro. Porquê? Porque estamos cada um em seu lado. Os pobres estão dali, os ricos estão daqui, nem sequer há lá reuniões para participar nessas situações. Eu lembro-me quando tínhamos reuniões da CCDR no meu tempo, o Presidente da Câmara de Lisboa, mesmo da Associação de Municípios e do Porto, nunca ia lá a reuniões. Porque esses não precisaram, tinham força suficiente para reunir diretamente com o Poder Central e lá passar cartão aos seus presidentes da Câmara da Província, que vinham lá discutir, como eles diziam, as chafaricas para os seus locais, rigorosamente nada. E, portanto, o modelo que eu defendo é que temos que caminhar para a regionalização. Isso é contra. Não a regionalização votada, mas a regionalização das 5 regiões administrativas, elas já existem, porque é que estamos a inventar mais, não é preciso. Têm todas potencial de riqueza num lado e menos no outro, podem dinamizar as duas coisas. E também não é uma regionalização igual às Açores e a Madeira, que foi isso que meteu medo a toda a gente. Porque pensavam, mais órgãos regionais, mais assembleias regionais, isto em conjunto assusta toda a gente. Mais classe política, mais dinheiro gasto. Não. É uma autarquia intermédia. Não é preciso fazer mais do que isto. É uma autarquia, são 5, é acrescentar ao modelo atual 5 autarquias regionais.
que tenham só poderes de coordenação e planeamento, mais nada. E que assumam as competências que o Governo ficou com elas e que passe para essas. Quem decide melhor se uma estrada deve ser feita ou não, se uma obra deve ser feita ou não, se a habitação deve ser mais em Mirandela ou mais em Bragança, consoante as necessidades que tem que ser essa coordenação local e essa coordenação regional eleita pelos cidadãos. Porque se não for eleita não tem legitimidade nem tem força. E, portanto, eu é neste princípio que me situo e o caminho será a criação de 5 autarquias regionais, chama-se a isto de regionalização, e então aí sim cada um é responsável por aquilo que faz. Não desenvolve, os cidadãos põem-no a andar. Desenvolve, acaba por estabelecer responsabilidade. Portanto, o modelo teórico, e depois espero duas perguntas, mas é este que eu defendo em termos de PSD. Isso fiz já agora uma boa leitura daquilo que disse, reconhece dificuldade nos municípios de se entenderem entre si. E quanto mais pequenos são, mais dificuldades têm. Assim. E é engraçado ver, a minha experiência, eu também sou autarca, Assembleia Municipal do Porto, e nós estamos inseridos num bom exemplo de falta de coordenação, que é a área metropolitana de Porto, tem imensas dificuldades em entender-se entre si. Mas, curiosamente, assim, da região de Aveiro, já são muito bem e conseguem articular-se e chegarem a algum entendimento. Mas isso é uma questão que é relevante para os defensores do municipalismo, que é, nós temos 308 municípios, como é que eles depois se vão coordenar? E isto, aliás, permite-me passar agora aqui para o José Miguel Cunha, porque dentro do PS também há diferentes facilidades em relação à regionalização. Há pessoas, enfim, bastante mais pró-regionalistas e outras com reservas. E a questão que eu coloco na sequência da intervenção do José Silvano é, primeiro, se este modelo de coordenação municipal poderia funcionar ou não, e segundo, qual é o papel das CCDRs, porque ultimamente, nos últimos anos, a ideia foi engordar das CCDRs, engordar aqui não no sentido perceptivo, mas no sentido de lhes dar mais fundos, mais responsabilidade e mais competências, e a ideia que depois passa era, no fundo, um cavalo de Troia, em que no final só falta dizer agora temos de as nomear, não é? Agora temos de lhes dar legitimidade democrática, porque elas no fundo já têm aqui um conjunto de competências. Portanto, a questão que eu coloco é, as CCDRs poderão ser o veículo precisamente, para efetivar esta regionalização que o José Silvana acabou de dizer, sim ou não, seria o desejável, e onde é que ficam umas CIMs no meio disso tudo, ou seja, se houver este modelo de regionalização através das CCDRs, CIMs seria para manter ou não, e se isso defenderia as zonas mais do interior, como é o caso aqui de Trás-os-Montes, nós também não quereríamos ter uma região norte, em que o Porto seria, no fundo, a capital que Lisboa é para o país, não é? E que absorve depois todos os apoios, não é? Como é que se previne isto? Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite do Tiago e do Núcleo de Mirandela para esta iniciativa. Referir-vos também que estou aqui a nível pessoal, tudo o que for dito por mim é da minha responsabilidade, eu não estou aqui em representação do Partido Socialista. E louvar estas iniciativas realmente para os órgãos exteriores que participam todos, não está fechado ao partido, por isso dar os parabéns. Era de louvar que os outros partidos fizessem o mesmo, não se fechassem muitas vezes a discutir o mesmo, porque teoricamente dentro do partido estão todos com a mesma ideia. Se estamos num partido, às vezes pensamos o mesmo. Sobre essa temática, mas responder aqui ao Dr. Silvano, sobre a gestão municipal, eu acho que as autarquias deviam passar por uma mudança. Esta questão agora da eleição do Presidente e dos vereadores e das Assembleias Municipais e das juntas de freguesia devia ser repensada. Não estou a dizer que vai com as juntas de freguesia, porque são fundamentais no contacto direto, mas a Câmara Municipal deveria ser alterada. Porque é uma verdade que quando se constituem listas, fazem-se listas porque A, B ou C que possam ser importantes para ganhar votos e não se pensa às vezes nas competências que a Câmara tem. E muitas vezes as pessoas todas que são eleitas, se formos verificar, que não há pessoas se calhar com competência na área económica, ou na área da engenharia civil, ou tudo isso. E aí daria mais poder ao Presidente de Câmara de escolher, como um governo, de escolher os seus representantes e também, se não trabalharem bem, porque o que é que acontece hoje em dia nas câmaras, e vê-se muito, se houver ali uma discórdia entre o Presidente e o vereador, o máximo que pode acontecer, deixa de ser a tempo inteiro e passa a ser sem foro e está ali no Executivo porque não pode demitir como vereador porque foi eleito. Por isso concordo que deveria haver essa alteração, porque desde 74 já mudou muito, as coisas devem-se evoluir e também com esta chegada de competências vai havendo muito mais área. Mesmo que eu falo por Mirandela, em que existia, no meu caso, em que tive um executivo, era um Presidente de Câmara,
e 3 vereador a tempo inteiro, em que, por exemplo, eu próprio fui proposto para ser vereador, porque na lei só são 2 vereadores. E hoje em dia, com as competências que têm, se calhar é muito pouco distribuir tantos pelouros por tão pouca gente. Por isso, acho que isso devia ser revisto para o bem de todos. Sobre essa questão das CCDRs e das CIMs, é uma verdade aquilo que foi dito, não existe união. Eu, em reuniões da CIMs, cheguei a dizer que criticamos Lisboa quando faz a distribuição das verbas, mas quando chegamos para aqui ao território somos iguais ou piores na distribuição das verbas. Como disse bem, chegava-se ao final e era sempre pelo FEF, que era distribuídas as verbas e não porque o Conselho A precisava de mais, ou o Conselho B precisava, chegou, dar um exemplo, não tenho problema nenhum de referir, agora aqui eu estou sob a proteção dos documentos, acho que não vou dizer nada, não ser inconfidente. Houve uma altura um fundo comunitário, o secretário da CIM indicou-nos para que cada município apresentasse um projeto, para depois avaliar as verbas que existiam para fazer a sua distribuição. Chegamos a essa reunião, alguns municípios não apresentaram proposta, não tinham tido capacidade de estudar e tudo isso. Eu, municípios que já tinham. Eu, na altura, até propus, se estes municípios já apresentaram projetos, o deles vai ser financiado já, 100%. Os outros que não apresentaram, olha, o que resta, pensa-se alguma coisa. A decisão final foi por FEF. Porquê? O meu conselho deixa de estar, deixa de receber. O que é que acontece com a CIM? A CIM são os presidentes de Câmara. E os seus representantes, os vereadores, não é alguém externo. E como disse, não é eleito. Os presidentes de Câmara vão puxar cada um para o seu conselho. Vai para o conselho A, não vai para o conselho B. Por isso as CIMs acho que não funcionam nesse sentido de justiça. Não quer dizer que num caso ou no outro não o acho. Não vou dizer que não. Mas acho que não funciona nesse sentido de justiça, de divisão das verbas. As CCDRs, a base, é verdade, eu disse que há 26 anos foi uma proposta de regionalização. Claro, passaram 26 anos, vimos o mundo evoluir e se calhar o que era na altura não era correto para agora. Mas as coisas têm que se começar por algum lado e depois vai-se evoluindo e aperfeiçoando. A CCDR, o que é que acontece? O Sr. Presidente não é eleito. Ok, que colocar o Vice-Presidente a ser eleito por todos os eleitos, mas é um membro. E o que é que acontece? Eles têm as competências, mas depois fazem a distribuição, como bem entendem. Ainda agora, houve esta agregação de vários serviços, que no nosso caso está-nos a prejudicar. Temos aqui uma direção regional de agricultura. O que é que aconteceu? Deixou de existir a diretora, para saber, teoricamente, o vice-presidente que está no Porto. A médio e longo prazo, esta direção regional vai desaparecer. Os funcionários que aqui estão vão aqui continuar, mas as novas contratações irão ser direcionadas para os grandes centros e não para Mirandela. Por isso, o que foi dito aqui poderá ser uma solução. Acho que tem que haver realmente aqui algo intermédio entre o Governo e as autarquias, se é CCDRs, se é outro género, algo tem que acontecer, porque tem que haver alguém que defenda o território. Não esteja centrado só numa Câmara e defender a sua Câmara. Tem que existir alguém aqui intermédio. Sobre as regiões ricas e pobres, eu não defendo a regionalização da região norte toda, porque o Porto, e vivi durante vários anos no Porto e trabalho no Porto, se calhar são mais egoístas que os de Lisboa. Quando depois, eles são críticos para Lisboa, mas depois, quando há essa passagem, eles querem para eles. E Braga e tudo isso. Defendo-se que há mais uma regionalização. Também entendo que não pode ser aqui quase distrito a distrito, não é? Mas se calhar fazia mais sentido juntarmos Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu, por exemplo, em relação ao litoral. Até a política de interior é diferente de uma política de litoral. Nós aqui podemos aproveitar que temos os grandes países da Europa, são centrais. Madrid, Paris, Berlim, por aí fora, Polónia, são centrais, não são litorais. Somos os únicos que nos encostamos ao máximo ao mar. E usando muitas vezes o tempo que estamos a fugir da Europa até. Sim. Não é? Estamos a fugir da Europa. E para que devemos nos aproximar da Europa, estamos a fugir. Por isso, devia existir realmente algo central que desse, esse intermédio que conseguisse defender e fosse eleito pelo povo e tudo isso. Isso trazia ganhos, acho que era muito melhor do que esta centralização. Era melhor também haver esta separação, se calhar, Porto com o interior, porque assim, o que é que acontece? O problema que existe entre o nosso interior e o Porto também é o que existe com Lisboa. Os problemas são os mesmos. O que é que acontece? Eu defendo que acima da regionalização, e às vezes andamos aqui de mão estendida a pedir dinheiro, que eu não gosto desse termo de andarmos aqui, porque somos pobrezinhos, somos do interior, tem que nos dar. Não, o que eu defendo é a justiça, da distribuição das verbas. O que é que acontece? Eu não defendo também que tem que haver um grande central, um centro hospitalar grande em todos os distritos.
Eu prefiro que haja menos, mas que funcione, mas tem que haver saúde de proximidade, tem que haver urgências, tem que haver pediatria, tem que haver todos esses serviços de primeiro impacto. Claro que se tiver um problema de cancro, por exemplo, que haja um serviço central que me trate bem, uma maternidade, por exemplo. Disse que tinha 2 filhos, mas ao pé de mim é um menino, eu tenho 4. Consigo imaginar. E nasceram todos no Centro Materno Infantil do Porto. Algo é público, com qualidade. A minha esposa, se calhar também chegou a ter vários filhos, não teve nenhum problema, não sofreu nada. Ao contrário, se calhar, do que acontece em Bragança, porque não são tratados e tudo isso. Muita gente, se calhar, não tem mais filhos por isso. E é possível ter serviços de qualidade. Mas qual é o problema aqui? Quais são as injustiças? É que eu, para ir ao Porto, custa-me dinheiro. Em relação a quem vive no Porto. Ir para a universidade custa dinheiro em relação a quem está no interior. Existe aqui o IPB, existe o TAD, mas eu posso querer ir para a Medicina ou para a Universidade de Economia ou de Engenharia, para o Porto ou para Lisboa. E o que é que acontece? Nós, muitas vezes, e o PS também, levamos muito para a parte social. Né? Quem tem mais necessidade é que deve ser apoiado. E a justiça aqui deve ser, por ser do interior, não interessa se é rico ou se é pobre, tem que se calhar ter apoios, porque uma pessoa rica também no Porto, se tiver os filhos a estudar lá, não tem custos com a habitação e com tudo isso, enquanto daqui tem. Eu cheguei a fazer esta questão, na altura, ainda não apresentei ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, num fórum na FEU, sobre a altura aumento das propinas, e fiz um exemplo prático, mas podemos fazer a realidade hoje. Um pai que é de 1.500 euros líquidos, e uma mãe que é de 1.500 euros líquidos, já estou a falar 3.000 euros no interior. Se tiver um filho a estudar, ou 2 filhos a estudar no Porto, Braga, Coimbra, não arranjam um quarto por menos 250 a 300 euros e já é um bom preço. Quer dizer, já é um preço. E depois veio-se com esta política da construção das residências de estudantes, que são caríssimas também. É que a ideia é que vão ser residências de estudantes económicas, mas não, são caras. As residências de estudantes no Porto custam 400 a 500 euros para colocar um quarto ou o que tem tudo lá dentro. Mas, se custa 300 euros, 350, acrescentarmos água ou luz mais 50 euros, a alimentação mais 250, no mínimo, um filho custa 750 euros. No mínimo, por isso, 2 são 1.500 euros. Estou a falar de estudar em universidades públicas, já nem vou estudar em universidades privadas. Públicas, 1.500 euros. Se tiverem aqui a pagar uma casinha, são mais 500 euros. O que é que sobra a um pai ou uma mãe do interior? Os sacrifícios que têm de ser feitos no interior. É esta justiça que tem que existir acima de tudo. É a distribuição das verbas ou dos apoios por quem realmente está deslocado devido a não ter os serviços. É como ir ao médico. Eu vou a uma consulta ao Porto, tenho que tirar um dia de férias, eu tenho que dizer, ok, trago a justificação, pago o meu dia, mas tenho que me deslocar ao Porto, não vão pagar o meu transporte, a minha viatura para ir ao Porto. Enquanto eu estiver no Porto a trabalhar, digo ao meu chefe, olha, vou só ali uma consulta, em vez de chegar às 9, chego às 10. Estas diferenças têm que ser compensadas. Eu não sou, às vezes, também a favor de ter que nos dar tempo de dar, ou ter que instalar aqui indústria por instalar, porque se calhar a indústria aqui no nosso território nem não tínhamos quadros qualificados para isso, mas temos capacidade na agricultura, no turismo, noutras áreas que têm que ser olhadas a sério. E a regionalização o que é que nos pode trazer? E se calhar esta questão mais do interior, menos do litoral. Porque as necessidades são diferentes. E como região, podemos lutar por necessidades, o que é necessidade agrícola aqui não é a mesma necessidade agrícola no Porto. E turística e tudo isso. E por isso tem que haver-se repensar, mesmo nos impostos. Por exemplo, nós aqui em Mirandela, durante o executivo que eu fiz parte, reduzimos o IMI para a taxa mínima, 0,3 para 3 pessoas. A devolução do IRS. Bom, os grandes centros, eu posso dizer, também isso define aqui uma observação, não vão para esses valores mínimos. Lisboa, Porto, o Distrito de Lisboa, Porto, porque não precisam, as pessoas estão lá e estão. Nós aqui já temos que fazer, é logo, menos receita até para as autarquias. A derrama, por exemplo, que é outra questão, que é o lucro que as empresas pagam. Onde é que são centralizadas? Porto, Lisboa, por exemplo, como EDP, um Pingo Doce, um Continente, os bancos, estão em todo o território. E o território do interior não recebe uma verba. Agora, aquilo que foi dito é verdade, a União, eu também não vejo grande União, se formos ver, se calhar no nosso distrito, grandes temas dos últimos tempos, não se vê nenhum. Estamos vazios de grandes temas. E os que apareceram foi a sociedade civil que os trouxe. A questão do comboio, foi aquela associação, que trouxe, não foram os autarcas, os autarcas agarraram-se a isso. A questão do IMI, do pagamento das barragens da EDP, foi a sociedade civil que trouxe. Depois o que é que acontece? O secretário de Estado, na altura, até assinou um despacho a dizer que tinha que ser pago o IMI. Depois veio-se dizer que a diretora da Arte é que não pagou, de ajuda. Ou não pagou porque não poderia pagar, ou se não obedece ao secretário de Estado tem que ser demitido.
não é? Porque se a Secretaria de Estado vai no despacho e não paga, por isso há aqui outras questões, porque eu sei que o Ministro do Ambiente, o Ricardo Matos Fernandes, vai às autarquias e disse também lá não sei quantos milhões de euros e tudo ficou silenciado por aí. Por isso, não há defesa do território. Também é preciso mexer nisso, mas tem que haver aqui alguém também, tem que existir porque as câmaras estão a ficar, desculpem o termo, atrofiadas com tantas competências e lá está. Esse envelope financeiro não traz nada. A questão da educação, passar para os municípios, os colaboradores, os funcionários, os professores estão lá. Quem é que decide a educação, afinal? E até quem é que orienta? É o diretor da escola ou é o município? Mas depende de cada escola. O diretor pode dizer, olha, o patrão não sou eu, vai falar com o Presidente de Câmara, com o vereador. Podemos chegar ao limite, como aconteceu nas avaliações do CIADAP, foi pedido conselhos ao diretor e tirou todos relevante. Para mim todos têm que ter relevante. Mas a autarquia tem que decidir que afinal tem que ter relevante ou não. E se estas coisas não funcionam, ou é tudo ou não é nada, e claro que tem que haver uma política intermédia, porque se calhar a educação do interior é diferente de outros locais. Por isso eu defendo a regionalização ao longo. longo. Profissional, até no ensino profissional. Sim. Principalmente até no ensino profissional, porque as nossas necessidades são diferentes, não é? De Lisboa, do Porto, de Braga, por aí fora. Então, José Miguel, vamos passar aqui a palavra para o Nuno Fernandes. Só aqui pegar em dois pontos da sua intervenção que acho que foram interessantes. Primeiro foi que referiu que baixaram o IMI, baixaram o IRS para atrair empresas e pessoas. Não, isso é tudo individual, o IRS e o IMI é... Sim, mas a ideia era no sentido de apoio de atrair. No fundo é um bocadinho aquilo que a Iniciativa Liberal tem vindo a dizer já há muito tempo, não é? Vamos baixar o IRC para atrair empresas lá de fora para cá, para Portugal, e baixar o IRS para atrair gente, também os nossos jovens não ir. Enfim, há aqui um ponto de concordância, acho que era importante referir isso. Depois, a outra questão da transferência de competências eu acho que isso é muito importante. De facto, quando andamos para a saúde e para a educação, não houve transferência nenhuma. Houve transferência de tarefas. Ou seja, havia tarefeiros que estavam no Estado Central e os tarefeiros agora passaram para os municípios. As escolas... A fatura do Estado... Sim, e a verba nem sempre acompanhou. E a verba nem sempre acompanhou. Para o exterior, o que é que acontece? O Estado diminui a despesa. Sim. Porque a avaliação da despesa do Estado é frente às autarquias. O que é que acontece? O Estado Central baixou a sua despesa. Sim. Até nestas coisas da Troika e tudo isso, diz, não, nós reduzimos, olha, nós a despesa com o pessoal passamos, vou dizer, numa rocalha de 1 milhão para 800 mil, mas passou para as autarquias. E para além disso, não passou verdadeiramente uma autonomia, as pessoas têm um bocadinho no chão. As autarquias não decidem nada sobre o horário de funcionamento dos centros de saúde, que tipo de valências é que são oferecidas nos centros de saúde, os próprios profissionais de saúde que lá trabalham, médicos e enfermeiros, continuam a ser pagos pelo Estado Central, via a CSS. As autarquias decidem bolha, literalmente nada sobre o assunto, a mesma coisa com a educação, não decidem sobre as propostas, enfim, agora já tem um bocadinho mais autonomia para definir sobre propostas pedagógicas, mas ainda muito limitado. Mesmo os professores ainda são contratados com um concurso nacional, que é também uma excentricidade nossa, não há nenhum outro país da Europa que tenha professores a ir de Bragança para Sagres e outros a irem de Sagres para Bragança, do mesmo concurso. Na maior parte dos países da Europa, isto é a nível municipal ou a nível regional. Portanto, estes dois pontos de intervenção acho que são interessantes. E agora, passando aqui para o Nuno Fernandes, eu parece-me que, Nuno, tu confidenciaste-me, espero não estar aqui a violar essa confidência, que eras mais municipalista do que regionalista, não é? Antes de começarmos aqui a discussão. E neste momento, acho que estás acantonado, não é? Temos o José Silvano, forte regionalista, o José Miguel Cunha também tem aqui, nota a importância de existir uma estrutura a nível regional e, portanto, tu, mais municipalista, vou fazendo aqui um bocadinho de advogado diabo, a questão que eu te coloco é, em Portugal temos 308 municípios. Não há qualquer hipótese de haver fusão de municípios porque era uma guerra civil que se instalaria no país, não é? Há quem dissesse, sei lá, enfim, fosse a que município for, que se iria juntar a outro. E, portanto, a questão que eu coloco é, primeiro, como é que nós, em Portugal, conseguiríamos ter escala quando alguns dos municípios, ou a grande maioria dos municípios, têm um orçamento inferior às juntas de freguesia de Lisboa. A maior parte das juntas de freguesia de Lisboa tem orçamentos de dezenas de milhões de euros, que são muito superiores aos orçamentos da maior parte dos municípios do país. Ou, por exemplo, mesmo quando nós olhamos para uma cidade grande, a segunda maior cidade do país, o Porto, o orçamento do Porto, da Câmara Municipal do Porto, é inferior aos hospitais, ao orçamento dos hospitais da Câmara Municipal do Porto. Por exemplo, ao São João, ao Santo António. Um hospital destes,
O São João tem um orçamento maior porque tem a própria autarquia, tem a própria Câmara Municipal. Estamos a falar da segunda maior cidade do país. Portanto, a questão que eu coloco é como é que num país com 308 municípios, que apesar de tudo até não é um número muito grande, há países com mais, como é que é possível implementar municipalismo não havendo escala? Ou seja, será que nós não iríamos estar a criar muitas redundâncias, tendo em conta que são muitos municípios, e com isso perdemos eficiência, mais despesa pública, não é? Temos de ter estruturas dispersas por todo o território, e como é que nós resolvemos a questão da coordenação quando, não é? Que o José Silvano já o tinha dito, o José Miguel Cunha também, de certa forma, corroborou, a coordenação entre municípios é difícil. E a nossa própria experiência, do que eu vejo na área metropolitana do Porto, é que de facto ninguém se entende ali, não é? Cada município está um bocadinho a puxar para o seu lado. Portanto, a questão que eu coloco é como é que se pode implementar o municipalismo em Portugal, tendo em conta estas barreiras. Força, boa sorte. Não sei se me ouvem bem. Eu sou um privado. Nunca trabalhei no público, nunca trabalhei com o público, nunca vou trabalhar com o público. Toda a minha interação com o Estado é sempre na perspectiva do privado. E aquilo que eu vejo na perspectiva do privado é que sempre que interagimos com o Estado, nós privados somos sempre esmagados. Ou seja, tudo aquilo que nós privados precisemos do Estado, seja central, seja regional, somos sempre esmagados naquilo que pedimos. Antes de ir ao teu ponto, queria só dar os parabéns às agentes de Mirandela, porque nós fazermos isto em Bragança é muito difícil mobilizarmos as pessoas. Parabéns ao Tiago por conseguir mobilizar tanta gente tão rápido, as pessoas aderem, sempre que há algum evento as pessoas aderem. Existe mais liberdade em Mirandela do que existe em Bragança. A comunicação social aqui adere e vai aos eventos. Nós temos uma guerra terrível com a comunicação social de Bragança cada vez que queremos fazer alguma coisa. Pode-se mudar para a vida dela. E por isso acho que vocês estão de parabéns porque aqui há liberdade. Aqui há liberdade. Apesar disso, posso inflamar a audiência. Apesar disso, neste momento, estava a comentar isso antes de irmos para aqui, as Alheiras, Vinhais e Bragança são melhores que agora. Eu, como toco em Tel há 20 anos, portanto, sei bem. Eu não sei daqui. Voltando ao municipalismo, é assim, eu não acredito na benevolência das pessoas. Eu acredito que as pessoas vão defender os seus interesses. Eu acredito que as pessoas vão defender os seus próprios interesses. E aquilo que vocês mesmo disseram, da distribuição do FEF, da SIM, de como isto funciona, cada um acaba por defender os seus próprios interesses. Quer queiramos, quer não, a natureza humana é assim. E nós temos de compreender quantos de vocês é que ouviram assim, de trás dos montes, a defender Miranda publicamente? Por causa do IMT e do IMI das barragens. Emitiram um comunicado. O que é que fez assim, efetivamente, para defender Miranda? Para defender as receitas das barragens de Miranda? Nada. E o organismo que o devia fazer, como dizia o engenheiro, era essa sim. Só que essa solidariedade não existe. Quem teve de ir à Assembleia, quem teve de dar a cara, foram uma associação que surgiu e depois pegou a Câmara Municipal, e eles é que têm andado a defender os interesses deles. De um imposto que é devido, de um imposto que devia existir, isso é que nós nos devíamos unir. Agora querem implantar minas na zona de Vinhais. Somos contra, somos a favor. Eu acho que todos devemos ser a favor numa perspectiva de que fiquem, de que haja um ressarcimento para as populações. Quando nós dizemos há implantação de barragens, o que é que ganham os territórios com as barragens? Há um prémio que a EDP dá de 5 milhões, distribui por aqui, faz uns concursos de empreendedorismo para lavar a cara. E quanto se fatura daquele dinheiro? Daqui saem os minérios, agora vão fazer em Vinhais, vão fazer... Sim, ok, nós precisamos de lítio, nós precisamos dessas coisas todas. Tudo isso hoje em dia pode ser feito respeitando a natureza, com formas de tratar os resíduos, com formas de defender a natureza, mas deixando alguma coisa para as populações. E isso é que deve ser
a defesa dos municípios. Os municípios têm que se defender do Estado predatório. Nós, quando falamos que Lisboa é predatório para o resto do país, estamos a dizer que grande parte do dinheiro fica lá. Não é? Nós temos ouvido a Presidente da CCDR de Lisboa a dizer que é preciso rever os fundos comunitários porque Lisboa não pode estar constantemente fora. Lisboa não está de fora, Lisboa recebe. E eles agora já querem rever a área geográfica de Lisboa, querem incluir Setúbal, para quê? Para que Lisboa possa receber mais fundos. Já pertence que eles querem. A Zona Oeste é que vai passar para Lisboa. Pronto. Exato. Ou seja, mas isto acontece com o Porto também. E só quem trabalha com o Porto é que percebe que nós estarmos numa região com o Porto era dramático para nós todos. Mas era dramático porque... Mas era, já agora, só para dar aqui uma questão no seguimento disso, era mais dramático que agora? Era mais dramático do que é agora. Seria ainda pior? Nós temos um exemplo... Seria mesmo? É muito pior. Quando acabar. É muito pior porque, efetivamente, o Porto é mais centralista do que Lisboa. Porque o Porto tem de lutar contra Lisboa e contra nós. Ou seja, nós, quando trabalhamos para Lisboa, trabalha o país todo para Lisboa. Ou seja, quando temos de lutar contra alguma coisa contra Lisboa, é o Porto, é Bragança, é Guarda, é Chaves. São todos contra Lisboa. Quando vamos criar aqui uma estrutura intermédia, nós vamos ter de lutar contra isso. Mas se a região fosse Vila Real, quem iria ter o poder ia ser Vila Real. Porque o grande vai sempre esmagar o pequeno. Quer queiramos, quer não. A atratividade de pessoas... Esse é o argumento contrário. Se o grande vai sempre esmagar o pequeno, quanto mais deixar os grandes fora, junto com os pequenos, mais esmagados estão que não saem debaixo deles. Exatamente. Mas nós temos que ter... o poder tem que estar distribuído. E eu quando digo que nós não podemos estar junto com o Porto, ou não podemos estar numa macro-região onde existe nós temos o exemplo do turismo Porto e Norte de Portugal. Porquê é Porto e Norte de Portugal? Porque o Sr. Presidente da Câmara do Porto não se quis associar à ideia das alheiras e das chouriças. Mas esta é a realidade. Ele não quis vender o turismo do Norte porque não quis que o Porto fosse visto como um vendedor de alheiras. Não é? E nós quando dizemos... Mas isto acontece com o Porto como acontece com Bragança. Se nós criarmos a região de Trás-os-Montes, sabe o que é que vai acontecer a Mirandela? Vai ficar tudo em Bragança. Porquê? Porque Bragança é a capital. E a Bragança é o maior. E por isso é que, se o poder for distribuído pelos municípios, de forma igualitária, nós temos de criar formas dos municípios do interior poderem atrair gente. O nosso grande problema é sermos competitivos na atração de gente. E, para sermos competitivos na atração de gente, nós temos de ter liberdade na criação de impostos ou na anulação de impostos e não pode ser no limite. Não é? Porque o limite são... Sim, exato. Porque os municípios não têm poder para mais. Vocês baixaram aquilo que podiam baixar. Que é o que fazem quase todos os municípios do interior. Baixam até onde podem. Só que o que é que se representa no orçamento de uma família? Mas então, aqui uma questão. Como é que isso faria, por exemplo? Porque numa estrutura regional é possível haver solidariedade intra-regional e dizer assim, vamos fazer aqui uma obra, uma infraestrutura pública para apoiar esta região menos desenvolvida, para lhe dar a capacidade para crescer. Numa lógica mais municipalista, como é que se coordenam os municípios, incluindo os municípios que estavas a falar, os mais a litoral, para dizerem nós vamos voluntariamente agora contribuir para que se faça essa tal infraestrutura? Vai ser novamente à espera que o Estado Central o faça. Nós unimos-nos, por exemplo, os municípios do interior uniram-se para defender a linha de alta velocidade. Quando nós temos interesses comuns... O que é que adianta? E Bragança agora está a 20 km na linha da TGV. Não vão fazer. Não sei se vão fazer. Acho que isto é importante até, porque são duas perspectivas que são diferentes e acho que devemos discuti-las independentemente da opinião de cada um. É assim, nós sempre perdemos em Trás-os-Montes por causa do miserabilismo. Nós estamos sempre com a questão de ter medo aos grandes e juntarmos aos pequenos. Nós nunca vamos sair disto se for assim. Não vale a pena, já estamos 50 anos disto, nunca saímos. E nunca saímos porque não somos capazes. Eu dou-vos um exemplo. Como é que um país que tem em 5,5%
do território tem 45% da população, 80% do PIB, 70% dos alunos do ensino superior, que é a massa crítica disto tudo. Isto estão os dois nas áreas metropolitanas de Lisboa, na área metropolitana do Porto. Isto é, 5,5% do território concentram tudo isto. Isto quer dizer o quê? E mais uma estatística. Isto quer dizer uma coisa muito simples, que é Lisboa e Porto e o deserto. Portugal é Lisboa e Porto e um deserto. Isto é, por muito que nos custe, e se não partirmos disto desde o início, não saímos do... Já agora, José Silva, peço pode o desculpa deserto ter mais palmeiras ou menos palmeiras. Só introduzir uma estatística importante para acrescentar a disso. Lisboa é a única cidade que tem um PIB per capita, portanto, o PIB dividido por todas as pessoas, superior à média do país. Sim. 105 ou 106% Mas do isso o PIB. Governo Central, por isso é que é preciso o órgão intermédio, o Governo Central resolve isso da seguinte forma: como é ele que é em negociações com Bruxelas, faz a distribuição dos fundos conforme quer, tanto para a coesão, tanto para as acessibilidades e tanto para as áreas metropolitanas. Metem lá a mobilidade, a habitação, os caminhos de ferro. Portanto, eles tiram a grande parte logo à partida para lá. O resto é o que vai distribuir para o país todo é uma parte pequena do que os governos negociaram no plano de acompanhamento do Fundo de Coesão em Bruxelas. Quer dizer, não é mais nada do que isto. E a questão que é só para completar, se o país está assim, porque isto, por muito que nos custe, está todo concentrado em 5,5% do território, só há uma fonte. Não vale a pena. Somos sempre os municípios do interior, e a propósito do Porto não querer lá, o Porto e Norte e não ficar só Norte. É por causa de não haver um órgão intermédio. Porque o órgão intermédio não é o Porto. O presidente da autarquia intermédia pode não ser do Porto. Pode ser de Mirandela, de Bragança, de Vila Real e de outro sítio qualquer. Vai lá estar. Desculpa, não interessa lá estar. Tem muito mais força o presidente da Câmara do Porto. Ou se tiver a região do Grande Porto, ou a área metropolitana do Porto, a negociar com o Governo de que se eu for da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, ninguém passa cartão, porque o Governo quer ganhar as eleições no ano seguinte e se investir onde estão 80% da população ganha as eleições. Se investir onde estão 20%, não ganha nada. Portanto, isto é claro e objetivo, por isso é que eu digo que a única solução disto tudo é deixarmos disto e dizer assim, a iniciativa privada, os impostos nunca vão passar nem para as regiões, nem para as câmaras municipais. Constitucionalmente é impossível. Portanto, só minoram ou atenuam, consoante a margem que o Governo deixa, as regiões ou os municípios. O que os municípios fazem não é tirar impostos a ninguém. É uma margem que o Governo dá, diz, eu dou-vos isto. Se quiserem gastá-lo todo, gastam-no todo. Se quiserem dar aos municípios parte disto, dão. E no meio uma coisa é que, vocês reparem numa coisa, vejam o ano das eleições, já está. Quantos municípios este ano reduzem o IMI, o IMT, isso, quase todos, porque há eleições em outubro do próximo ano. Eu não estou a falar por porque nunca o reduzi, a não ser no último ano que estava a fazer, porque depois as pessoas têm a mania, se aqueles ganham desta forma, eu também vou fazer o mesmo, que é para ver se também ganho. Isto é um discurso daqueles que têm pouco para distribuir. Porque o IMI, quem é que paga o IMI mais? São os ricos ou são os pobres? Sei quem tem mais imóveis ou quem não tem nenhum. Todos pagamos. Então é injusto estar a distribuí-lo de forma igual para todos. Estão a beneficiar os que mais têm. Mas ninguém pensa nisto, porque a medida é fácil de dizer. 42% da sociedade portuguesa não paga imposto nenhum. Todos pagamos impostos. E que são os mais pobres. Todos pagamos impostos, seja através do IVA, seja através... Estamos a falar dos impostos existentes. Dos impostos existentes, dos que pagam IRS, do IVA, que pagamos todos, esse é fácil, mas esse ninguém vai reduzir. Pois lá abaixo ninguém se entende para reduzir. Lá no IVA ninguém fala. Aí daquele que liga com o governo tem que reduzir o IVA. Está desgraçado porque lá vai a receita principal. Mas isto era para terminar, para chegar àquela das regiões ricas ou pobres. Eu quando digo ricas ou pobres, não é no sentido de lá chegar mais depressa ou de estar mais próximo de mim. Eu prefiro uma região menor, que tenha capacidade e massa crítica para poder desenvolver o território todo, independentemente de quem lá está à frente ou não, e não é preciso o
que eu disse, um governo regional com assembleias, não, é um órgão de coordenação e planeamento que nós não temos. Se for uma entidade tecnicamente capaz, fora disto, a fazer a coordenação e o planeamento, os seus presidentes de Câmara e o resto têm que os aceitar, porque é um órgão superior. E, portanto, e se também tiverem poderes naquelas câmaras que os municípios não têm, então são eles que têm ali. E nós estamos sempre melhor, sempre, quando só olhamos para uma fatia do território onde temos o rico dos povos, do que eu ir a uma reunião. Sou eleito presidente da Junta da região Trás-os-Montes. O Rui Moreira é eleito presidente da Junta do Porto. O outro qualquer, o Moedas, é de Lisboa. Eu vou para a reunião com o Ministério, juntamente com o resto, e os gajos dizem assim, então se aqui estão 80% da população, ou beneficiamos eles só para as próximas eleições. Por isso é que tem que, para haver as eleições, que se mudar a lei eleitoral também. Obrigatoriamente. E depois perguntam se isto é assim, então porque é que ainda não se fez? Quais são os obstáculos? Porque é que não se fez? Disse bem, disse... mudar a Constituição, senão não chega lá. Não precisa. Não, tem que mudar a Constituição. Eu fui Comissão de Revisão Constitucional nem para criar um Conselho Estratégico de Coesão Nacional e, ao mesmo tempo, alterar uma parte de um artigo que dizia que os deputados devem ser entregues aos distritos, não só pela população, mas pelo território. Não aceitou. O PS logo. E vice-versa se fosse o contrário. Porquê? Porque a questão que se põe aqui é que os partidos que hoje, também não estão regionalistas, não que são centralistas. Sabe quem é o culpado de não haver regionalização hoje? Foi a revisão constitucional que houve. O Marcelo e o Guterres. Porque o que está na Constituição, claro, e ninguém teve coragem ainda para tirar do ar. É, como disse, a aprovação da regionalização por unanimidade. Unanimidade. Unanimidade, dentro das próprias regiões. Sim, mas porque se o Alentejo votar contra... Não, mas isso não é agora. Não, isso é agora. É agora? Isso é agora. Não, estou a dizer. Na Constituição estava isto. O Marcelo e o Costa, quando fizeram o referendo da regionalização, chegaram a um acordo para introduzir lá a questão do duplo referendo. Não é um, é o duplo referendo. Está lá um preceito constitucional que diz que só se pode avançar para a regionalização, primeiro, se o povo disser sim em referendo à criação das regiões. E dois, se disser que sim, também outro referendo para quais as regiões. Isto é claramente matar, não há mais. Enquanto isto estiver na Constituição, ninguém consegue fazer dois referendos para a mesma situação. Por isso é que eu digo, é não entrar no processo da regionalização em termos de constitucionais, mas é a tal autarquia intermédia que tem os poderes de coordenação. E a questão que se põe é que ninguém chega a acordo com isto. É preciso fazer como na França. As pessoas que são mais ou menos gostam deste tema, o governo francês, o país, foi o primeiro a constituir uma regionalização que deu estrutura à França. E era toda a gente contra no poder central francês. Até que houve um ministro que publicou um livro que se chamava Chocou os franceses, que era Paris, a França é Paris e o resto é o deserto. Isto foi metido durante 2 anos numa publicidade institucional por todo o país e hoje são os países que melhor generalizados estão e que, entretanto, têm um progresso, ou tiveram, em termos de... Enquanto Portugal não fizer o mesmo, se estiverem à espera dos centralistas, não temos nada. Porque o que é que custa ao governo transferir para as CIMs e para as CCDRs de acompanhamento parte do PRR, conforme o que as câmaras se entendem? O grande bolo daquilo tudo está lá para fazerem o que eles entendem para ganhar eleições em Lisboa e Porto. Por isso é que eu costumo dizer, aquilo é para enganar os tolos. Dá-se as migalhas para estarem entretidos e nós decidimos o bolo. E isto é a realidade que está a acontecer. Eu ia passar, mas antes eu ia passar aqui ao Daniel Cunha, tenho uma boa questão em relação a isso dos impostos, mas antes de o fazer, não querias responder qualquer coisa antes? Sim. Não é difícil, a questão é, nós chegamos à conclusão que cada um vai sempre defender os seus interesses, por isso é que eles não se entendem e acabam sempre por distribuir o dinheiro através do FED. Quando nós, as CCDRs, por exemplo, um dos presidentes, penso que tinha 2 presidentes, um deles até era de Bragança.
quando era o Jorge Nunes, havia outro, era vice-presidente, e havia o presidente que era o Emílio Gomes, não sei se era Emílio Gomes. Vila Real, não sei. O que é que ganhou Vila Real e Bragança? O Portugal 2020 também não tinha poder. tinha muito poder. Tinha muito poder. Também poder é esse. Deixa-me terminar. O Norte 2020 tinha 3,6 mil milhões para distribuir. Sabe onde é que ficou 75% da verba? No eixo Porto Braga. Sabe onde é que... Está bem, mas isto são concursos, não é? Sabe onde é que ficou 40% da verba? 40% dos 3,6 mil milhões ficaram no Porto, na área metropolitana do Porto. Em concursos regionais, ao Porto interessa que o resto da região esteja integrada numa macro-região para o Porto poder continuar a receber verbas. Já recebe, não é? Recebe neste momento. Porquê? Porque nós já temos essa macro-região criada. As CCDRs neste momento são, efetivamente, essa regionalização. E as verbas que vêm da União Europeia são alocadas em grande parte para essas regiões. Norte, Centro, Lisboa. No caso das verbas Norte 2020 tem o efeito também de ter grande parte da academia das universidades entre Porto e Braga. E da indústria. São 80% dos alunos. Calma. Pois é isso acaba por atrair muitos fundos. Acaba por atrair muitos fundos e as empresas localizam-se perto de quem decide. O que acontece normalmente? Porque se nós temos os centros de decisão no Porto, se o Porto é uma unidade que se candidata juntamente com o resto do território, é normal. Nós temos clientes que trabalham para a NASA, no Porto. Como é que uma empresa que trabalha para a NASA vai poder concorrer com uma empresa que faz blocos? Em Mirandela ou em Bragança? Mas aí a questão ali foi... A questão é, nós queremos, porque os fundos de coesão são para a coesão dos territórios. E se são para a coesão dos territórios, é para que nós, interior, possamos dar um salto. Não é? Para que nós, interior, possamos crescer na qualidade e no valor. Para que nós, no interior, possamos criar postos de trabalho, possamos atrair gente e possamos pagar melhores salários. Se a indústria que já existe localizada, porque a macro-região do Porto, e quando eu falo macro-região do Porto, falo o eixo Porto-Braga, tem 80% da indústria nacional. Tem as melhores engenharias. Ninguém tem dúvidas disso. As melhores engenharias estão na Universidade do Porto. Tem parte das melhores universidades. Tem medicina. Tem tudo aquilo que ajuda essa macro-região a desenvolver-se. Porque é que essa macro-região continua a receber fundos que servem para desenvolver o resto das regiões? Quando eu digo que os municípios, que a nossa regionalização deve ser por uma descentralização para municípios, nós temos de dar poder aos municípios, temos de dar poder a Mirandela, como temos de dar poder a Bragança. Mas esse poder tem de vir do Porto para nós. Então deixa-me fazer aqui uma questão. Mas se tu distribuísse esses fundos por todos os municípios, não estarias a pulverizar esses fundos e depois deixarias ter escala e capacidade de fazer projetos de grande envergadura? Que é o caso. Que é o que acontece muitas vezes. Mas para isso rentabiliza sempre O porque... raciocínio está correto, mas está errado. Não é a CCDR que distribui os fundos. Não há dúvida. A CCDR A CCDR é proprietária... Desculpa, não é verdade. A CCDR assina um protocolo com o Governo e o Ministro respectivos de qual é a verba que vai para a CCDR e quais são as fórmulas, os requisitos, os princípios de gastar esse dinheiro. Que são iguais para o Porto e para Bragança. Ainda porquê? Porquê? Desculpa. Não. Mas a questão não é essa. O Governo, o que é que lhe interessa? Porque é ele que pensa a nível central. É como é que ele desenvolve o país. É distribuindo mais verbas para onde há mais massa crítica que vão criar muito maior desenvolvimento onde não há. Como é que se resolve isto? De uma forma simples. Se houvesse a tal autarquia intermédia que fossem eles a planear, diziam assim, nesta região, ali já atingiu 80% do desenvolvimento nesta área. Pois naquela tem, o dinheiro vai para aquela área. Para a outra, vai para as outras áreas para chegar perto de algumas que estão aqui. O ensino superior, os alunos tinham que ser distribuídos, quer gostassem ou não, equitativamente, onde houvesse polos para atingirem uma determinada dimensão, tirando a liberdade individual que cada um, que alguns são nessa matéria. Enquanto a CCDR... Isso já acontece com Lisboa. Não é Porque nós já sabemos com que Lisboa Lisboa acontece. ultrapassou o
Mas Lisboa não recebe nenhum das verbas que vêm para a CCDR. Mas estão O sempre a problema é encontrar, porque estão é o sempre a tentar governo. portas que Mas eu vou estar a dizer, porque é o governo que negocia em Bruxelas o valor das verbas. Porque Lisboa não precisa nada das verbas comunitárias para as regiões. Porque o primeiro pacote que o governo negocia com Bruxelas não é o da coesão. É o das linhas de quebra, da modernidade, da mobilidade, da transição digital, da transição energética. Isto é metade, que está tudo em Lisboa e Porto. Os outros não têm massa crítica para fazer este desenvolvimento. Quer dizer, isto é claro, enquanto não percebermos isso, ficamos sempre com mais. É assim, a iniciativa privada, o que é que tem que pedir? Uma coisa muito simples, que é, se paga muitos impostos, tem é que fazer mais negócios. Tem é que ter mais gente. Para fazer negócios tem que ter empresas e gente que gasta. Se não conseguimos ir ao fundo desta questão, não adianta nada o imposto ser menos 3%. Quem é que vai mudar para Bragança por não pagar 0,3 de não sei quê, por causa se estiver ali ao lado? Isto é desperdiçar dinheiro, não vem. Isto é mais uma coisa que os municípios querem também dizer, que chama discriminação positiva e negativa. É como aquele de Vimioso que dava não sei quantos euros por cada filho que nascesse. Mas mesmo assim não nasciam lá os filhos, porque as pessoas não vão para um sítio por causa de receber 800 euros num ano. Dá-é para os que lá estão, que se tiverem os filhos têm mais uma crescente, mas não é qualitativa. E portanto, essa questão eu percebo que isto, eu próprio, como vos disse há 26 anos, era a favor da justiça e tinha esta região. E eu era a favor desta. Porque achava a mesma coisa, achava que se nós nos misturássemos com uma região mais rica, levavam-nos tudo. Mas eles já levam tudo de qualquer maneira, portanto a única forma é mostrar competência ao pé deles e tentar que metade desse dinheiro não vá para lá e venha para cá. E depois, isto claro, que depois é um processo de negociar. Quando eu só percebi uma coisa, e agora que se falaram das... Eu não queria falar nada do municipal, nem do resto, já vos disse porquê, mas há uma coisa que eu aprendi. Mais forte que a descentralização até hoje foi a reivindicação. Quer acreditem, quer não acreditem, eu passei por isso. Um governo tem mais medo quando uma população inteira vai para a rua, dá a volta por sítios todos, contesta, se não dá aquilo, mas dá-lhe contrapartidas. A única coisa que Mirandela conseguiu nestes últimos 20 anos de serviços públicos para cá ficar foi o Tribunal Administrativo e Fiscal do Norte, a Direção Regional da Agricultura que se transformou do Norte em Mirandela, por causa de uma rebelião que fizemos para aí com um cartaz a dizer que acabava Portugal, o próprio governo teve medo de ter de compensar. E eu vejo sair outros serviços da área da saúde e do resto. E só vejo manifestações pífias que não levam rigorosamente a nada. Portanto, isto também é uma coisa que nos compete a nós fazer. Ainda está cheio de vida, José Silva. Deixa-me trazer aqui o José Miguel Cunha para volta para a conversa e depois abrimos aqui as questões à audiência, ao público. Falou-se da questão dos impostos e daquilo que é a receita fiscal que vai para os municípios, para as autarquias. Isto é uma questão interessante, porque quando nós olhamos para toda a receita fiscal das administrações públicas em Portugal, que vai para o Estado Central, só 5%, agora um bocadinho mais, por causa da transferência das competências, mas antes era aproximadamente 5% vai para as autarquias, para os municípios. Não é? De todo o bolo, dos 120 mil milhões de impostos que são arrecadados em Portugal, 5% vão para as autarquias. Para fazer aqui um ponto de comparação nos países nórdicos, na Suécia, na Dinamarca, estamos a falar de entre 30% a 40% da receita fiscal fica nos municípios. Porque eles têm muito mais autonomia para definir níveis de taxação. Só uma dúvida, só para esses 5% já estão incluídos nos GMIs e acho que se diz que são mesmo ou não, ou é Não, é o FEF. É transferência direta do Estado. De todo o bolo arrecadado. De todo o bolo arrecadado. Portanto, os GMIs e os IAS acrescentam isso. Sim. São receitas próprias dos municípios. Mas ainda assim, o facto de 5% não é que vai para os municípios. Grande parte do bolo continua do lado do Estado Central, se continua a dizer como é que esse dinheiro deve ser alocado. E a questão que eu coloco é, primeiro, os municípios devem ou não ter muito mais capacidade de poder definir, não é valores, como é atualmente, não é? Que se pode variar o IRS de 0 a 1,5, nem 0 nem pode, não é? Porque uma vez mais o Estado Central a tutelar os municípios e dizer, meus amigos, vocês podem mexer um bocadinho nos impostos, mas ao tutelar não podem ir para além disto, nós não deixamos. Portanto, a questão que eu coloco é, os municípios devem poder fazê-lo, ter muito mais discricionariedade, muito mais autonomia à agência
na definição destes impostos, que são cobrados lá, no seu território, e depois a outra questão é o outro lado da moeda, com essa liberdade tem de vir alguma responsabilidade. O que é que acontece naqueles municípios que forem irresponsáveis e que acumularem déficits e que no limite possa pôr a sua viabilidade financeira em risco? Porque o que acontece em alguns países, nos Estados Unidos, é que os municípios têm que ir à falência. E se o município for à falência, quem vai pagar não vai ser o Estado Federal nem o Estado. São os próprios municípios, vai ter de se aumentar os impostos sobre os próprios municípios para serem responsáveis. Por isso, Nos Estados Unidos, o Estado vai à falência. sim, o próprio Estado pode ir, pode ir à falência. Mas a questão é, deve haver, não pode ser só dar mais receita fiscal, mas haver também maior responsabilização. Até essa será a questão. Sim, se isto faz sentido ou não, e porquê. E finalmente, muitas das vezes o grande argumento que é apresentado contra a criação deste Estado intermédio é, no fundo, poder aumentar os casos de corrupção. E nós, estatisticamente, quando olhamos para o número de casos de corrupção, há mais no poder local. O número de casos de corrupção. Porquê? Porque há mais autarquias, há mais municípios, há mais juntas de freguesia, portanto, pela lei dos números, estatisticamente haverá mais casos de corrupção no poder local. Mas depois, do ponto de vista qualitativo, ou seja, o montante da corrupção, o dinheiro que está envolvido nestes casos, o bolo, 90 e tal % está no Estado Central. Os grandes casos estão no Estado Central. Portanto, a questão que eu coloco, em complemento àquela, isto é o grande problema da regionalização ou da municipalização, no fundo da descentralização. Vamos criar mais casos de corrupção e de compadrio, ou não, é apenas um mito, porque na verdade os grandes casos continuam a estar no Estado Central. Ou seja, aquilo que usou o nosso erário público, os nossos bolsos, estavam no Estado Central. Não é? Sobre essa temática, sobre a corrupção, o que eu acho que deveria acontecer é haver mais inspeções. Nós partimos, no nosso país, nós temos uma questão que é todos somos inocentes até prova em contrário. Mas as leis criadas em Portugal, e principalmente para o poder local, é que todos somos corruptos, à partida. Todas as leis, quando assumi funções, não há um único papel que eu tivesse assinado que não viesse lá uma lei qualquer. E eu, na minha cabeça, disse logo no primeiro dia, eu vou tramar em alguma delas. Porque não vou conseguir dominar as leis todas, vai haver aqui uma coisa mal escrita e que me pode tramar, mas posso dizer, em 4 anos que estive no Executivo, fiz 0 vezes inspecionado. É preferível acabar com muitas das leis que sabemos que são ultrapassáveis e virem aqui alguém dizer assim, José Cunha, quem comprou esta área? Quem comprou isto? Quem comprou aquilo? E mostrarmos o porquê de comprar aquilo. Porque a contratação pública existe e temos sempre a base, e é aqui que isto também tem que ser pensado. Nós, que são criadas as leis nos grandes centros, em Bruxelas, em Lisboa, e há muita diferença entre Lisboa e Mirandela. Por exemplo, as cidades, os concelhos de baixa densidade, se calhar são um grande empregador, são um grande comprador, são tudo. Eu não posso comprar esta garrafa de água, ok, que às vezes isto é baixo custo, poderia, mas tenho aqui abre um concurso, a Mirandela vendem isto por 1,05€, mas no Porto, há empresas maiores que vão vender por 1€. Eu tenho que comprar ao Porto, ter outra capacidade em relação ao Mirandela, que é 1,05€ e estou a ajudar aqui localmente. A contratação pública não possibilita isso. Eu acho que devia haver uma discriminação positiva nos baixos territórios, um percentual. Também não vou comprar isto por 2€. Não é? Mas uma diferença percentual para poder beneficiar. Claro que a União Europeia diz que até podemos ir à Polónia comprar e a Mirandela não pode ir à Polónia comprar. Isso não acontece. Acontece nas grandes empresas. Por isso a corrupção, acho que tem que se atacar, tem que haver um investimento na inspeção, vir às câmaras, vir tudo isso, controlar, perguntar o porquê de fazer as coisas. E não, o que acontece hoje em dia, eu posso dizer, já tive em 2 processos, foram um arquivado e outro fui absolvido 2 vezes, denúncias. Se ninguém denunciar hoje em dia, como me disse uma vez um advogado, sim, o que é que acontece? Antigamente denúncias anónimas não eram aceitas, porque até se eu visse alguém matar alguém não podia fazer essa denúncia, porque era logo arquivado, nem aceitava. Hoje em dia é permitido, e bem, mas se não houver uma denúncia, como foi-me dito uma vez por um advogado, Cunha, isto é como a caça, se ninguém levantar a lebre, deixa andar. Eu disse, não, mas eu sei, não posso deixar andar. Por isso, acho que aí, isso da corrupção, nós vivemos sempre logo à partida que no Estado só há corrupção. Todos no Estado são corruptos. Dizendo, eu desempenhei funções públicas, mas nunca fui funcionário público, eu trabalho no privado. Mas
parte-se logo todos, há ali um esquema de alguma coisa. Por isso acho que isso também tem que passar essa imagem, deixar de haver essa imagem de grande corrupção. É verdade que existe, também existe nas empresas. Vai numa multinacional e temos grandes casos de corrupção internacionais, pessoas que fizeram roubos à empresa. E em grande escala. Sobre a questão do dinheiro, outra coisa que eu também acho, dinheiro não falta. Haja ideias para gastar. Porque se formos analisar todos os dinheiros que eram dos fundos europeus, se Portugal os gastou todos. Porque aqui no nosso território e todas as câmaras, todos gastaram o dinheiro que foi atribuído. Lá está, isto é as competências, se calhar, de cada câmara que estão a ficar diminutas, não é? Com tanta competência, portanto, tem que haver aqui uma mudança, tudo isso. É verdade que há aqui um reajuste, isto do Fundo de Coesão, porque o Lisboa só recebe 0,60, e aqui pode ser até 0,85, o financiamento é 85% e 65%. O Presidente da CCDR de Lisboa até estava muito contente, vi na minha entrevista, devido ao PRR, que não houvesse esse controle. Então, se formos ver, aqui no nosso território, o que é que há de investimentos do PRR? Zero, quase, sem ser do Estado. Os municípios de Mirandela e outros aqui está em zero. E foi uma bazuca de dinheiro. Mas Lisboa teve muito porque não havia esse controle. Eu não sei o que é que vai ser agora no futuro. O que se fala é que os 4 militares de 2030 é o último. Então, aqui a definir dinheiro comunitário. Por isso, mais ainda é importante, se calhar, definirmos bem como é que vamos trabalhar o país. Porque se acabar os fundos comunitários, se é da nossa receita, ainda pior vai ser isto. Mas já agora, só peço desculpa interromper, mas não resisto. Porque nós, muito deste debate, esteve à volta dos fundos. Sim. E como disse uma vez, e vale a pena ver esse vídeo, do Sérgio Sousa Pinto, do Partido Socialista, num debate da Associação Comercial do Porto, ele diz que às vezes nós parecemos 10 milhões de periquitos de mão estendida à espera das migalhas do Estado e do fundo. E nós temos de acabar com isso. Não é? Esta dependência dos fundos é importante. E mesmo se a Ucrânia entrar na União Europeia, nós vamos deixar de viver destes fundos. Portanto, nós temos de preparar Portugal para um dia em que não vamos receber estes fundos. E que vamos depender apenas de nós próprios. E isso é importante. Mas não respondeu à questão dos impostos nos municípios. Devem ter mais liberdade para os definir, não é? E depois como é que se responsabiliza os próprios municípios. Isto aqui na perspectiva de autarca, ex-autarca, vereador, não é? Ex-vereador. É assim, claro que essa parte financeira interessa, porque a parte fiscal, atrairmos, não é? Se isentarmos uma empresa para vir para Mirandela, em vez de ir para o Porto ou para outro centro, claro que é não, mas mais do que isentar, não é? A receita poder ficar do lado do Sim. município, não é? Agora, Não verter para o Estado agora Central. falo que a questão da derrame e de outros impostos, os lucros dessas grandes empresas nacionais, entram nas grandes cidades. Por exemplo, Isaltino Moraes foi muito inteligente. Sim, em Oeiras recebem. Em Oeiras, porquê? Fez aqueles parques todos. Os carros, e os carros também. Quase todas as grandes multinacionais estão instaladas nesses parques. Não levam os parques, atacam os parques, por aí fora. Então, todos os impostos entram ali. É verdade. Mas se formos ver os bancos, os hipermercados, as elétricas, todas essas trabalham no território todo. Mas o lucro entra onde for a sede. Por exemplo, E foram todas para Lisboa. se formos ver a questão da derrame, Mirandela implementou agora, recebeu 115 mil euros. O Lisboa recebe 92 milhões de euros. Claro. 92 milhões de euros dá para 5 anos do orçamento de Mirandela. Só em derrama. Não é? Claro que existem outras taxas. Lisboa aplica a taxa turística. Eles vão dizer que existe depois muitos danos com o turismo, mas agora passou de 2 para 4 euros. Vai duplicar só a receita. 40 milhões vai passar para 80 milhões a receita. E lá está essa questão até que eu falo da discriminação. Nós temos que ir a Lisboa ao Porto tratar de assuntos, ir a médicos, ir a universidades, tudo isso, temos que pagar essa taxa porque não temos no nosso conceito. Esta justiça. Agora, e também aqui um pouco aqui por este lado, se algo que nos falta também é políticos a sério no interior. Porque o que é que acontece? Se formos ver os grandes temas, agora, por exemplo, a urgência de Mirandela fechou porque Bragança deixou de ter médicos. O que é que se fez? Pegou-se os médicos de Mirandela e foram para Bragança. Aquilo que se fala, centraliza. O que devia acontecer é, não, Mirandela está servido, vamos já tratar de Bragança. Mas eu não vejo ninguém no território dos políticos, ninguém mobilizar-se contra isso. Aquilo que disse bem, a mobilização, tudo isso. Isto é como a gestão autárquica. Hoje em dia vemos Tem que ser assim? um comunicado. E mais, os autarcas têm um administrador na OLS. Há um administrador da OLS que é nomeado pelas autarquias, que está lá para defender as autarquias. Mas se calhar chega lá e esquece essa questão. Mas se formos ver essa grande gestão política, não existe essa união. Lá está, cada um por si.
vamos ver, aos fundos comunitários. Mirandela tem um matador, Vinhais tem um matador, Bragança tem. Miranda e Mogador vai cada um buscar o seu matador. E quando vemos Mirandela, Vinhais, Bragança, com os matadores falidos. E agora até há os matadores móveis. Por isso, esta visão, não, quando foi na altura da maternidade, que o Dr. Silvano fizeram manifestações e tudo isso, e bem, o que ia acontecer é, não, Bragança e Mirandela não fez, não era aqui a guerra, não, tem que ficar Mirandela, não, tem que ficar Bragança. Nós não temos união nisso. E aí é que nós temos que nos unir para defender o território. Claro que não temos ter medo de sermos pequeninos. Eu sinto-me envergonhado quando estava na Câmara. Eu não ia aos sítios por ser pequenino, é cá dinheiro. Eu detestava isso, eu detesto isso. Eu vou lá, tenho que ir por competências. Eu apresento um projeto, uma ideia para fazer crescer. Claro que eles podem dizer a questão, como vi na altura da televisão, alguns comentadores, que era uma operação para gastar o dinheiro que se gastou no Pinhal do Marão. Que em Lisboa, que faltava ali mais uma crilo, uma crepa, uma coisa e tal, e não sei o quê, e que era uma operação. Mas quantas vidas se pouparam? E que acima do acesso às vidas que se poupou em tudo isso. Agora, falta essa união. Porque o que é que acontece? Aquilo que disse bem, se nós nos unirmos, se nós formos fazer barulho, basta ver hoje em dia a gestão política dos municípios. Se alguém criticar no Facebook, vai-se tratar. Vai-se tratar. Por isso, se os políticos do interior e outros também se protestarem, também o governo vai tratar. Eu dou um exemplo que é no litoral, por acaso. Viana do Castelo é uma cidade, um concelho fora dos grandes centros, mas é um concelho com grande estratégia industrial, com grande crescimento. A autoestrada que liga à Espanha não passa por Viana. Eles conseguiam dinamizar o interior, Fundão, Castelo Branco, Cunhã. Por isso, não temos de ter medo de ser do interior, não temos medo de estar desligado dos grandes. Isto quase me parece, desculpa a comparação, quando éramos jovens, ter sempre um amigo mauzão para nos proteger as costas. E aqui parece que precisamos sempre do grande para nos proteger os pequenos. Não, os pequenos é que têm que ter ideias, têm que ter garra, têm que ter vontade para apresentar ideias e projetos. Porque se vê nestes exemplos que têm acontecido agora, aqui do nosso território, por exemplo, há um problema num concelho, os outros concelhos não querem saber. Tipo, do género foca-se a linha do Tua, por exemplo. Se calhar Bragança, Miranda, isso não é no nosso concelho, mas todos ganhavam com a linha do Tua. Coisa assim. Daqui a pouco ainda vamos ter que dizer que o Benjamin Vaz tem razão e depois vai o Presidente Vila Flor dizer que não é bem assim, não vamos entrar por aí. Temos é que criar condições e ideias acima de tudo. Claro que a parte fiscal e o dinheiro é fundamental para se governar, senão como é que se fazem os investimentos. Mas acima de tudo a visão, por exemplo, a agricultura, a nossa região, o turismo, tudo isso tem de ser pensado. Há muito tema hoje em dia da migração. O nosso território precisa de imigrantes. Basta ver a parte agrícola, hoje em dia quase ninguém consegue. Agora, claro, tem que saber receber, não é? Tudo isso é necessário. Nós hoje em dia estamos como a França há 50, 60 anos, em que os portugueses foram para lá, nós já precisamos de receber, e o nosso território precisa de receber essas pessoas, não vão ficar abandonadas. Aquilo que disse é a verdade dos quilómetros. Se formos ver, nós temos mais quilómetros quadrados do que Lisboa. Mas também temos que gerir mais território do que Lisboa, que o per capita é melhor. É verdade que também interessa que o interior não cresça, porque os fundos comunitários também vêm devido ao PIB das pessoas e das regiões. Se todos estivéssemos como Lisboa, já ninguém recebia. Isso também interessa às vezes não ter regiões pobres. Há aqui muita temática, acho que, mas sem dúvida isso é fundamental. Tem que haver aqui uma estrutura intermédia. Essa estrutura intermédia é que vai decidir, ou pelo menos ajudar a decidir, não, olha, vocês querem investir aqui, mas realmente ali é fundamental, porque lá está, nascemos e tudo vai ser depois os FEFs. É por FEF e acabou-se e não há... Quero crer que essa estrutura intermédia vai ser benevolente naquilo que as estruturas existentes não têm sido. Ou seja, também eleita, estou a dizer, sendo eleita também, não é? Exatamente. Vai de encontrar aquilo que ele disse. Desculpa. Eu sou engenheiro. Onde é que estão os votos? Gostava de ser, não é? Essa própria estrutura intermédia, como vai ser eleita, vai contar onde é que estão os votos, não é? Depois... Não por uma questão simples, mas estamos a estrutura intermédia que eu defendo é apenas acrescentar à atual, tirando os símbolos. Não tem sentido, se houver uma estrutura intermédia, não é preciso uma intermédia pequena
na minha opinião. Algumas coisas Ou para a então mobilidade. fica com parte Não, e para o administrativa. transporte intermodal Está também bem, seria tudo bem, importante. mas para gerir as partes administrativas, esta estrutura média é mais 5 autarquias regionais, com os poderes que o governo ficou e que não pôde transferir, porque não é preciso para as CCDR, nem para os municípios, e sobre esses fundos, que são os tais milhares de milhões, terem influência neles. Que é a única forma deles virem cá parar, nem que seja numa porcentagem reduzida, porque senão ficam todos no Porto, em Lisboa. Já sabe que nestes hospitais vão vir com receber mais, não é? Sim, mas não é isso. Mas está bem, mas comparativamente, só as obras do metro de Lisboa, e que eu saiba, eles não deram nenhum metro ainda nem a Mirandela, tirando o que existia, nem a Bragança de graça, a pagar 20 euros, isso tudo, já lá vão, só nos 10 anos, 50 mil milhões. Se somar o do Porto, quer dizer, isto é mais do que em 50 anos hão de dar a toda a região norte. E eu beneficio o quê do metro? Se lá estiver, beneficio. Se não estiver, não beneficio. Isso é como as autoestradas. Paga. Isso é como as autoestradas. As autoestradas dizem o princípio do utilizador pagador não deve existir porque as estradas não se devem pagar. Se não pagamos que lá passam, pagamos todos os impostos, que não vamos lá sequer. Quer dizer, isso não vale a pena. Há coisas que têm que ser pagas a eles próprios. A questão da corrupção é uma treta. Eu fui 17 anos, ou 16, autárquia, 8 deputados. Eu acho que aqui combate-se de uma forma simples. Se quiserem, no próprio nível da entidade. É assim, na minha terra diz assim, quem cabritos vende e cabras não está do lado do outro. Portanto, é fazer uma coisa muito simples. É haver uma entidade que abrigue a riqueza que cada político ou cargo público tem no início do mandato, no fim do mandato, e o que não for heranças, nem for jogos de lotaria, não sei o quê, tem que vir de algum sítio que o justifique. É o tal regular o enriquecimento injustificado. A Constituição só diz que não se pode inverter o ónus da prova. Mas para os fiscos podem. É uma questão de política, porque o fisco inverte o ónus da prova todo para ser a onde é que pega os impostos em atraso. E isso não é inconstitucional. Pois, eu não sei. Portanto, essa questão era fácil de resolver com o resto corruptos no poder local, poder central, no regional, nas empresas, nos negócios. Quer dizer, quem for mal formado, quem for coisa em todos os sítios de casa. Isso aí não vale a pena. Claro que os políticos têm mais repercussão e, como tal, são muito mais exemplos aos outros. Portanto, isso é verdade. Quanto ao aumento da dívida, da tal criação das 5 autarquias intermédias, é uma treta. Vivemos sem regionalização 50 anos de democracia. Não houve nenhuma regionalização, não houve descentralização de jeito. Já houve 3 bancarrotas. De quem era? Do Estado Central. Portanto, não venham com a treta da despesa pública para o Estado Central foi 3 vezes à falência. 3! Nos 50 anos de democracia. E não foi nem com a regionalização, nem com a descentralização, nem com os municípios. É uma pergunta que as pessoas devem se interrogar. É como a outra, quer dizer, eu passo para aprovar o Tratado de Roma e o Tratado, não sei o quê, onde passo soberania do meu país para a União Europeia, só é preciso chegar a uma votação de maioria simples. Eu, para fazer no meu território, se quiser fazer a descentralização através da legislação, preciso do duplo referendo. Isto é alguma coisa, quer dizer, então, mas a nível central eu passo a minha soberania para a Europa, maioria simples, porque vem de lá o dinheiro. Mas para fazer o desenvolvimento do meu país, teria que fazer um duplo referendo. Isto não tem sentido.